E aí, meu povo bambo que bambo, dele que é dele. Pois é, fiquei um tempão sem gravar vídeo aí, pessoal. Um pouco, faltou tempo realmente, né? Tá fazendo uns trabalhos pra fora aí. E outro pouco é uma cachorrada lazarenta que acho tudo bolsonarista. Cada vez que eu tentar gravar meu vídeo aqui, começavam a fazer aquele tendel no bairro aí. Mas hoje eu preciso gravar esse vídeo, né? Preciso falar algumas coisas que eu gosto de falar para deixar registrado, para deixar, né, ali gravado, para não ter como depois mais tarde dizer, eu não falei, eu não pensei, eu não comentei, que é sobre a gadaiada, aí os bolsonaristas todos comemorando, dizendo que o Brasil vai mal, que o Brasil não sei o quê. E aí vem o seu João Martins da Silva, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, dizendo que não é um desgoverno, que não dá mais, e papá. E eu digo, mas eu preciso ver o que está acontecendo. Porque quando esses pessoal milionário, quando a Faria Lima, quando os bilionários do Brasil começam a falar mal do governo, é porque o Lula está aprontando fazendo algum benefício para os próprios. E aí fui pesquisar, na época o presidente Lula estava viajando lá para a Europa. Estava lá discursando, falando, e o que ele fez lá? Ele tratou de cuidar dos pobres, dizer que o Brasil precisa cuidar dos que mais precisam. E quando um presidente começa a falar isso, ele se enfurece. É por isso que as pessoas têm raiva do Lula, não é porque ele é do PT, eles têm raiva do Lula porque o Lula quer sempre favorecer a classe pobre, a classe que mais realmente precisa desse país. Aí fui ver lá o seu João Martins falando de desgoverno, falando que não dava mais. Aí eu digo, vou ver o que esse lorpa aí, o que esse gado aí tá dando reclamando. Aí fui lá ver Plano Safra, o maior da história. Foi o Lula que fez agora 364 bilhões, 26,8, quase 27% maior do que o plano do ladrão de joia do último ano do governo dele. Aí fui ver, o governo Lula abriu 105 novos mercados para exportação de produtos agrícolas do país, né? Em 50 países o Lula abriu mais 105 novos pontos de comércio para o Brasil vender os seus produtos agrícolas. Aí fui ver a reforma tributária, né? A reforma tributária, 95% do agro ficou fora dos impostos na reforma tributária. Digo, então o que esses gado aí estão reclamando? Aí fui ver 38 bilhões de dívidas renegociadas, tudo do agro. Então, tipo assim, o que esse cara está dizendo de desgoverno? Né? O maior plano safra, né? 105 novos pontos de exportação da agricultura brasileira, 95% do agro, né, dispensado de pagar imposto, 38 bilhões, né, de reais dos agricultores que foram atingidos ali pelas catástrofes naturais ali, com renegociação de dívidas, sem juros, novos empréstimos. Digo, então por que estão atacando tanto o presidente Lula? Aí quando você vai ver, acontece o que? O discurso do Lula na Europa e no Brasil é o seguinte, eu não sei se alguém já conhece a Maria da Conceição, foi uma grande economista no país, faleceu faz mais ou menos uns 2 meses, e ela já dizia que o país não come PIB. Só que se o Lula falar uma coisa dessa, a gadaiada, os milionários já começam a dizer que o Lula é irresponsável, que ele vai afundar o país em dívida, então o Lula fala em outras linguagens, ele fala em linguagens diferentes. Qual foi o discurso que o Lula fez lá? Eu até fiz questão de escrever aqui, ó. Ele falou assim, ó, de nada adianta criar uma ilha de prosperidade cercada de miséria. Muito dinheiro na mão de poucos significa fome, doença, analfabetismo e criminalidade. Mas se muitos tiverem pelo menos um pouco, a sociedade pode melhorar de vida. E é isso que o país não gosta. É isso que os milionários não gostam. Que muitos têm um pouco pelo menos de dinheiro. Os milionários querem a maioria sem dinheiro e poucos com muito dinheiro. Porque acontece o quê? Aí quando você vai pesquisar a história do Brasil, acontece o seguinte, nas décadas entre 1950 até 1980, o nosso país crescia em média 7,5%. Quando você vai estudar essas coisas, você fica apavorado, abismado, de dizer que os chineses vinham aqui no Brasil conhecer o país e tentar entender como é que o Brasil crescia assim. Só que quando você começa a olhar ao redor, você vê que o país, nosso Brasil, era miserável nessas décadas. O nosso país crescia, mas é como diz o presidente Lula, era na mão de poucos. Nosso país não tinha escola, nosso país não tinha faculdade, nosso país não tinha educação, nosso país não tinha saúde. Eu me lembro que eu estudava em 1986, 87 ali, e o Brasil sempre na fome, na escolaridade, ciência, desenvolvimento, era lá nos países
no mapa da cor preta, que eram os países subdesenvolvidos, os países de terceiro mundo. Por quê? Era muito dinheiro na mão de poucos. E quando Lula diz que tem que ter muitos, pelo menos com pouco de dinheiro, os ricos não gostam. E qual foi a proposta que eles ficaram indignados e começaram a explorar, a fazer aumentar o dólar? Porque o Lula não quis mexer no BPC e nem na aposentadoria. Que eles queriam que o BPC fosse congelado, né, não fosse mais aumentado, salário mínimo também não fosse mais aumentado pela inflação. Para quê? Para que eles tenham medo que o Lula, não tirando dos pobres, tenha que tirar dos ricos. Mas graças a Deus o presidente Lula falou assim, ó, eu seria um desgraçado se eu fosse tirar de quem já não tem. Inclusive ele falou, me falaram que o salário mínimo está muito alto. Ele disse, não tem como mínimo ser muito. Já diz, é mínimo. Então, pessoal, a gadaiada pode falar o que quiser, pode espernear, pode comemorar a alta do dólar. Presidente Lula não vai mexer em BPC, em aposentadoria. Ele já falou isso. E quem está comemorando a alta do dólar, daqui uns dias vai ter que ver o dólar baixar. Porque isso já aconteceu no primeiro mandato do Lula. O pessoal tentaram chantagear ele, a Sadia e a Araras Brasil foi uma das maiores empresas desse país aí, que venderam suas ações para investir no dólar e quase foram à falência. A Sadia só não fechou porque a Perdigão assumiu a Sadia, formando a Brasil Foods, né, que estão junto até hoje. Se não fosse a Perdigão, a Sadia tinha falido porque apostou na especulação do dólar, igual muitas empresas estão especulando hoje. Mas o Lula não é presidente pela segunda vez, pela primeira nem pela segunda, ele já é pela terceira vez. E ele vai mostrar para essa gadaiada, como ele já disse pro ladrão de joia. Eu vou mostrar para ele, quando um presidente não é incompetente, que ele entra para dar certo, ele não tem medo de enfrentar dificuldades. Já se fosse o ladrão de joia, ia dizer, pois é, tem uma guerra, carne é prata de luxo, né? Quem quiser trabalhar vai ter que abrir mão dos direitos. Lula disse, não, nós vamos ter muito trabalho com todos os direitos e salário digno para o povo brasileiro. É isso aí, pessoal. Você que está preocupado com a gadaiada mugindo por aí, com o dólar alto, fique tranquilo. Painho Lula sabe o que faz.